Quando Rafael entrou no banco, todos riram de suas roupas simples. A funcionária o humilhou, chamando seguranças para expulsá-lo. Mas quando o menino abriu o saco velho e despejou milhões em dinheiro sobre a mesa, o silêncio tomou conta do lugar. A manhã estava ensolarada quando Rafael, um menino de 12 anos, caminhou pelas ruas movimentadas da cidade, carregando um saco de pano surrado nas costas. Suas roupas simples e desgastadas contrastavam com o brilho dos prédios ao redor, mas seus olhos determinados revelavam uma força interior que poucos conseguiam enxergar. Há semanas, Rafael guardava em segredo um papel amassado que encontrara entre os pertences deixados por sua falecida tutora. O documento trazia informações sobre uma conta bancária e números que ele mal compreendia, mas sabia que precisava investigar. Sua tutora sempre foi misteriosa sobre o passado dele, e agora, órfão novamente, ele precisava descobrir a verdade sozinho. O banco corporativo Millennium se erguia imponente na avenida principal, com suas colunas de mármore e portas de vidro reluzente. Rafael respirou fundo e empurrou a pesada porta giratória, sentindo imediatamente o ar gelado do ambiente climatizado contra sua pele. O contraste era gritante. Ele, um garoto das ruas, pisando no piso de mármore polido onde apenas pessoas importantes costumavam caminhar. O movimento dentro do banco era intenso. Executivos de terno impecável conversavam em voz baixa, enquanto senhoras elegantes aguardavam em poltronas de couro. Todos pareciam pertencer àquele mundo de luxo e sofisticação. Rafael se dirigiu ao balcão central, onde uma jovem funcionária de cerca de 25 anos organizava papéis com precisão mecânica. Valentina olhou para cima quando percebeu a sombra do menino se aproximando. Seus olhos percorreram rapidamente as roupas desbotadas, os sapatos gastos e o saco de pano que Rafael carregava. Uma expressão de desagrado cruzou seu rosto perfeitamente maquiado. "Desculpe, mas este não é lugar para crianças brincarem", disse Valentina com voz fria, sem ao menos cumprimentá-lo. "Você precisa sair daqui." Rafael engoliu em seco, mas manteve a postura ereta. "Eu não vim brincar, senhora. Preciso falar sobre uma conta bancária." A funcionária soltou uma risada debochada que ecoou pelo hall principal, chamando a atenção de outros clientes. "Uma conta bancária? Você?" Ela olhou ao redor, como se procurasse alguém para compartilhar a piada. "Garoto, este é um banco sério, não um parquinho." As palavras atingiram Rafael como facadas, mas ele tirou o papel amassado do bolso com mãos trêmulas. "Por favor, é só verificar estas informações. Minha tutora deixou isso para mim." Valentina nem sequer olhou para o documento. "Escute bem, menino. Não sei que brincadeira é essa, mas você está incomodando nossos clientes importantes." Ela gesticulou para os executivos que observavam a cena com olhares de desaprovação. "Pessoas sérias vêm aqui resolver negócios sérios, não para ouvir fantasias de órfãos." A palavra órfão foi pronunciada com tanto desprezo que Rafael sentiu as bochechas queimarem de vergonha. Alguns clientes sussurravam entre si, apontando discretamente para o menino. Uma senhora de cabelos grisalhos balançou a cabeça em desaprovação, como se a mera presença de Rafael fosse um insulto. "Eu não estou fantasiando." Rafael insistiu, sua voz começando a tremer. "Se a senhora pudesse apenas verificar." "Chega!" Valentina bateu a mão no balcão com força, fazendo todos no banco se virarem para olhar. "Você está sendo inconveniente e desrespeitoso. Vou chamar a segurança para escoltá-lo até a saída." O coração de Rafael disparou quando viu 2 seguranças uniformizados se aproximando com passos firmes. O silêncio no banco era ensurdecedor. Todos os olhos estavam fixos nele, como se fosse um criminoso sendo capturado. A humilhação era avassaladora, mas algo dentro dele se recusava a desistir. "Por favor," ele sussurrou, a voz quase sumindo. "É só olhar o papel. Tem o número da conta, tem tudo." "Menino, você precisa entender uma coisa," disse Valentina, se inclinando sobre o balcão com um sorriso cruel. "Lugares como este não são para pessoas como você. Existem hierarquias na sociedade, e você claramente não pertence a este nível." As palavras cortaram fundo na alma de Rafael. Durante toda a sua vida, ele havia sido julgado pela aparência, pela condição social, pelas roupas que vestia. Mas desta vez, algo era diferente. Desta vez,
Ele sabia que tinha algo que ninguém imaginava. Os seguranças já estavam ao lado dele quando Rafael tomou uma decisão que mudaria tudo. Com movimentos deliberados, ele colocou o saco de pano sobre o balcão de mármore. O barulho metálico que ecoou pelo hall fez Valentina franzir o senho. "O que você tem aí dentro?" ela perguntou, mas sua voz já não soava tão segura. Rafael olhou diretamente nos olhos dela, e pela primeira vez desde que entrara no banco, sua voz saiu firme e clara. "A prova de que a senhora está muito enganada sobre quem eu sou." Os seguranças hesitaram, percebendo a mudança na atmosfera. Os clientes se aproximaram instintivamente, a curiosidade vencendo o preconceito inicial. Valentina engoliu em seco, sentindo que algo estava prestes a acontecer. "Minha tutora sempre me disse que um dia eu entenderia por que ela me criou longe de tudo isso." Rafael continuou, sua mão pousada sobre o saco. "Ela disse que quando chegasse a hora certa, eu saberia exatamente o que fazer." A tensão no ar era palpável. Valentina tentou manter a compostura, mas seus olhos traíam uma crescente inquietação. "Seja lá o que você tem aí, isso não muda o fato de que..." "A senhora quer ver minha identificação bancária?" Rafael interrompeu, sua confiança crescendo a cada segundo. "Quer ver a prova de que eu não só tenho o direito de estar aqui, mas que talvez a senhora deveria estar me tratando de forma completamente diferente?" O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até mesmo o ruído do ar-condicionado pareceu cessar. Todos os presentes prenderam a respiração, esperando pelo que viria a seguir. Rafael segurou as alças do saco e, com um olhar que misturava determinação e uma pitada de justiça poética, preparou-se para virar aquele jogo de uma forma que ninguém jamais poderia imaginar. A humilhação estava prestes a se transformar em algo muito maior. O silêncio no Banco Millennium era tão profundo que o som de uma agulha caindo seria audível. Rafael segurava as alças do saco de pano, seus dedos tremendo ligeiramente, não de medo, mas de uma energia que ele nunca havia sentido antes. Era como se toda a sua vida tivesse sido uma preparação para este momento exato. Valentina tentou recuperar o controle da situação. "Escute, garoto, seja lá o que você tem aí dentro, isso não vai mudar." Suas palavras foram interrompidas quando Rafael virou o saco de cabeça para baixo sobre o balcão de mármore polido. O que aconteceu a seguir fez com que o tempo parecesse congelar. Maços e maços de notas de R$ 100 começaram a derramar sobre a superfície reluzente, criando uma cascata de dinheiro que se esparramou pelo balcão e começou a cair no chão. O som das cédulas se espalhando ecoou pelo hall como chuva pesada. E a visão era simplesmente surreal. Milhares e milhares de reais cobrindo o elegante balcão do banco. Valentina recuou como se tivesse levado um choque elétrico. Sua boca se abriu em um ó perfeito, mas nenhum som saiu. Os seguranças que estavam prestes a escoltá-lo para fora pararam no meio do movimento, seus olhos fixos na fortuna que continuava se acumulando no chão. Um dos executivos de terno deixou cair o telefone que segurava. A senhora de cabelos grisalhos que havia olhado Rafael com desprezo momentos antes, levou a mão ao peito, boquiaberta. O murmúrio que começou baixo foi crescendo gradualmente até se tornar um burburinho de vozes incrédulas. "Meu Deus do céu", sussurrou alguém. "De onde uma criança tirou tanto dinheiro?" perguntou outro cliente. Rafael permaneceu calmo no centro do caos que havia criado, observando as reações ao seu redor. Ele esperou que o último maço caísse no chão antes de falar, sua voz cortando através da confusão como uma lâmina. "Agora a senhora acredita que eu tenho uma conta neste banco?" Valentina piscou várias vezes, como se tentasse acordar de um sonho. Suas mãos tremiam enquanto ela olhava alternadamente para Rafael e para a montanha de dinheiro espalhada diante dela. Como você? De onde?" "Meu nome é Rafael Santos Monteiro", ele disse com uma clareza que contrastava completamente com a gagueira nervosa de momentos antes. "E eu gostaria de verificar o saldo da minha conta, por favor." O sobrenome Monteiro ricocheteou pelo banco como um eco poderoso. Várias pessoas se entreolharam com reconhecimento e espanto. A família Monteiro era lenda na cidade, uma das dinastias mais ricas e influentes da região, conhecida por seus negócios imobiliários e investimentos que movimentavam milhões.
Mas os Monteiro haviam desaparecido da vida pública há mais de uma década, depois de uma tragédia familiar que abalou toda a alta sociedade. Agora, um menino órfão de 12 anos estava ali, carregando o sobrenome e uma quantia de dinheiro que poucos adultos veriam na vida inteira. Valentina finalmente conseguiu articular algumas palavras. Você disse Monteiro? Como em Monteiro Holdings? Exatamente, Rafael respondeu, tirando do bolso um cartão bancário dourado que brilhava sob as luzes do banco. Este cartão pertence à conta principal da família. Minha tutora me disse para usá-lo apenas quando fosse absolutamente necessário. O cartão dourado era o tipo reservado apenas para os clientes mais exclusivos do banco, aqueles cujos patrimônios ultrapassavam facilmente a casa dos milhões. Valentina o reconheceu imediatamente e sentiu suas pernas fraquejarem. Um homem de terno impecável que observava a cena desde o início se aproximou rapidamente. Era o Sr. Henrique, gerente-geral do banco, que havia reconhecido a situação desde que viu a quantidade de dinheiro no balcão. Senhor Monteiro, ele disse, sua voz respeitosa contrastando drasticamente com o tratamento que Rafael havia recebido minutos antes. Por favor, me perdoe pela confusão. Se me permite, eu gostaria de escoltá-lo pessoalmente ao meu escritório. Rafael olhou ao redor, vendo as faces chocadas dos clientes que haviam sussurrado sobre ele momentos antes. A transformação em suas expressões era fascinante. O desprezo havia se transformado em curiosidade, depois em reconhecimento, e finalmente em algo próximo à reverência. Na verdade, Rafael disse, sua voz ganhando uma autoridade surpreendente para alguém de sua idade. Eu prefiro resolver isso aqui mesmo, na frente de todos. Afinal, foi aqui que fui humilhado. Então é aqui que quero esclarecer as coisas. Valentina estava pálida como papel. Suas mãos tremiam enquanto ela tentava processar a magnitude de seu erro. Eu não sabia, Sr. Monteiro. Eu peço 1000 desculpas. A senhora não sabia porque decidiu me julgar pela minha aparência, Rafael disse, sua voz firme, mas não raivosa. A senhora assumiu que por eu ser uma criança, por usar roupas simples, por carregar um saco velho, eu não tinha valor, não é verdade? O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Todos no banco sabiam que Rafael estava absolutamente correto. Valentina havia julgado um livro pela capa, e agora estava descobrindo que havia subestimado drasticamente quem estava diante dela. Sr. Henrique tentou intervir diplomaticamente. Sr. Monteiro, por favor, permita-me verificar sua conta imediatamente e resolver qualquer mal-entendido. Não há mal-entendido, Rafael interrompeu, olhando diretamente para Valentina. Há apenas uma lição que precisa ser aprendida. A senhora me disse que existem hierarquias na sociedade e que eu não pertenço a este nível. Bem, talvez a senhora esteja certa sobre as hierarquias. Ele fez uma pausa, deixando suas palavras ecoarem. A diferença é que a senhora não tinha ideia de onde eu realmente me encontro nessa hierarquia. Sr. Henrique digitou rapidamente no computador, verificando a conta associada ao cartão dourado. Quando os números apareceram na tela, seus olhos se arregalaram. Ele olhou para Rafael, depois para a tela, depois para Rafael novamente. O saldo atual da conta é... Ele hesitou, como se não acreditasse no que estava vendo. 123.450.000 reais. O número reverberou pelo banco como um trovão. Várias pessoas ofegaram audível. A senhora de cabelos grisalhos se sentou pesadamente em uma poltrona, abanando-se com a bolsa. Um dos executivos deixou cair os papéis que segurava. 123 milhões. Rafael olhou para Valentina, que parecia estar à beira de desmaiar. Agora, a senhora entende por que eu disse que estava muito enganada sobre quem eu sou? A funcionária tentou falar, mas apenas sons incoerentes saíram de sua boca. Lágrimas começaram a formar em seus olhos. Não de tristeza, mas de puro choque e vergonha. Ela havia humilhado publicamente um dos clientes mais importantes do banco, alguém que possuía mais dinheiro do que ela poderia ganhar em 1000 vidas. Eu realmente gostaria de sacar 50 mil reais hoje, Rafael disse calmamente, como se estivesse pedindo troco para o ônibus. É para cuidar de algumas necessidades básicas. Espero que isso não seja um problema.
Sr. Henrique se apressou. Claro, Sr. Monteiro. Absolutamente nenhum problema. Valentina, prepare imediatamente. Mas quando ele se virou, viu que Valentina estava completamente paralisada, olhando para Rafael com uma cara de horror e incredulidade. A realização do que havia feito estava se instalando completamente, e o peso da humilhação que ela havia causado a alguém tão importante estava esmagando qualquer capacidade de reação. Rafael observou a cena com uma expressão que misturava compreensão e uma sabedoria além de seus anos. Ele havia passado a vida inteira sendo julgado e subestimado. Agora, pela primeira vez, as pessoas estavam vendo quem ele realmente era. Mas isso era apenas o começo da história. A verdade sobre como um menino de 12 anos havia chegado a possuir mais de 100 milhões de reais ainda estava por ser revelada. O silêncio no Banco Millennium foi quebrado apenas pelo som das notas sendo cuidadosamente organizadas por Sr. Henrique e 2 assistentes que haviam sido chamados para ajudar. Rafael observava o movimento com uma expressão pensativa, como se estivesse processando não apenas o impacto que havia causado, mas também suas próprias memórias que começavam a emergir. Valentina permanecia paralisada atrás do balcão, ainda em estado de choque. Seus colegas sussurravam entre si, lançando olhares curiosos e preocupados em sua direção. A história do que havia acontecido já estava se espalhando pelos corredores do banco como fogo em palha seca. Senhor Monteiro, Sr. Henrique disse respeitosamente, aproximando-se com uma maleta de couro onde havia guardado os 50 mil reais solicitados. Sua retirada está pronta. Mas, se me permite a pergunta, o senhor está sob a tutela de algum responsável? Preciso seguir os protocolos para menores de idade. Rafael pegou a maleta com naturalidade, como se lidar com quantias tão grandes fosse rotina em sua vida. Minha tutora se chama Irmã Catarina. Ela cuida do Lar São Francisco, onde eu moro há alguns anos. A informação causou mais uma onda de murmúrios. Um órfão criado em instituição de caridade que possuía mais de 100 milhões de reais? A contradição era gritante e apenas aprofundava o mistério em torno do menino. Mas como? Começou Valentina, finalmente encontrando sua voz, embora ainda trêmula. Como um menino do orfanato tem acesso a uma fortuna dessas? Rafael a olhou com uma expressão que misturava maturidade e tristeza. A senhora realmente quer saber? Porque a história não é das mais felizes. Todos ao redor se aproximaram instintivamente. A curiosidade havia vencido qualquer constrangimento anterior. Rafael percebeu que tinha uma plateia cativa e, pela primeira vez em sua vida, decidiu compartilhar a verdade que carregava sozinho há tanto tempo. Minha tutora sempre me contou que eu fui encontrado numa noite de tempestade quando tinha apenas 2 anos de idade. Rafael começou, sua voz ganhando um tom narrativo que prendia a atenção de todos. Ela disse que uma mulher muito elegante me deixou na porta do orfanato com apenas uma mala pequena e um envelope lacrado. Ele fez uma pausa, notando como até mesmo os clientes que haviam tentado sair do banco estavam agora parados, ouvindo cada palavra. A mulher disse à irmã Catarina que meu nome era Rafael, que eu era um menino muito especial, e que um dia, quando eu completasse 12 anos, ela deveria me entregar aquele envelope. Depois disso, ela desapareceu na noite chuvosa e nunca mais foi vista. Valentina se inclinou para a frente, completamente absorta na história. E o que tinha no envelope? Durante 10 anos, irmã Catarina guardou o envelope numa gaveta trancada. Ela sempre dizia que quando chegasse a hora certa eu saberia. No meu aniversário de 12 anos, há 3 semanas, ela finalmente me entregou. Rafael tirou do bolso interno da jaqueta um envelope amarelado pelo tempo. O papel era grosso e caro, com um selo de cera vermelha já quebrado. Dentro eram visíveis alguns documentos cuidadosamente dobrados. Dentro estava minha certidão de nascimento original, alguns documentos bancários e uma carta. Ele continuou. Foi assim que descobri que meu nome completo é Rafael Santos Monteiro, filho de Eduardo Santos Monteiro e Mariana Monteiro. O nome Eduardo Santos Monteiro ecoou pelo banco como um trovão distante. Várias pessoas mais velhas se entreolharam com reconhecimento e espanto. Eduardo Monteiro havia sido uma figura lendária no mundo dos negócios da cidade, conhecido por sua generosidade e visão empresarial. Sr. Henrique franziu o senho.
Eduardo Monteiro, o fundador da Monteiro Holdings. Mas ele e sua esposa, eles morreram num acidente há 10 anos, Rafael completou, sua voz carregada de uma tristeza que não condizia com sua pouca idade. A carta explicava tudo. Meus pais estavam voltando de uma viagem de negócios quando aconteceu o acidente. Eu era muito pequeno, tinha apenas 2 anos e estava em casa com a babá. As pessoas ao redor ficaram visivelmente emocionadas. A história ganhava contornos cada vez mais dramáticos e tocantes. Mas por que você foi levado para o orfanato se tinha família? Perguntou uma das clientes, uma mulher de meia idade que havia deixado seus próprios assuntos de lado para ouvir. Rafael suspirou profundamente, porque meus pais sabiam que havia pessoas na família que não tinham boas intenções. A carta dizia que alguns parentes distantes estavam de olho na herança e que fariam qualquer coisa para ter acesso ao dinheiro. Meus pais temiam que eu pudesse correr perigo. A revelação foi como uma bomba. A ideia de que uma criança havia sido escondida para protegê-la de familiares gananciosos acrescentou uma camada ainda mais dramática à história. Então eles criaram um plano, Rafael continuou, sua voz ganhando força. Oficialmente, Rafael Monteiro havia desaparecido na mesma noite do acidente. Os advogados da família divulgaram que a criança não havia sido encontrada. Enquanto isso, eu era secretamente levado para o orfanato com uma identidade temporária, apenas como Rafael, sem sobrenome. Valentina levou a mão à boca, os olhos marejados. Você viveu 10 anos sem saber quem realmente era? Eu sabia que era diferente, Rafael admitiu. Irmã Catarina sempre me tratou de forma especial, mas nunca explicou por quê. Ela dizia que eu tinha um destino importante, que um dia tudo faria sentido. Eu achava que eram apenas palavras de carinho. Ele mostrou um dos documentos do envelope. Meus pais deixaram instruções específicas. O dinheiro ficaria numa conta especial até eu completar 12 anos. Nessa idade, eu receberia os documentos e teria acesso a uma parte da herança para minhas necessidades básicas. O resto ficaria protegido até eu ser maior de idade. Sr. Henrique olhou para os documentos com respeito reverencial. Seus pais foram muito sábios. Eles protegeram não apenas o dinheiro, mas principalmente você. Sim, Rafael concordou, uma lágrima solitária deslizando por sua bochecha. Eles sabiam que se eu crescesse como um Monteiro conhecido, eu seria um alvo. Pessoas tentariam me usar, me manipular pelo dinheiro. Crescendo como um órfão comum, eu aprendi o valor da simplicidade, da humildade e principalmente da dignidade humana. Ele olhou diretamente para Valentina, que agora chorava abertamente. Vivi 10 anos sendo tratado como inferior por pessoas que julgavam minha aparência e minha condição social. Aprendi na pele como dói ser desprezado, humilhado, considerado menos importante. E sabe o que isso me ensinou? Valentina balançou a cabeça, incapaz de falar. Me ensinou que o dinheiro não define o caráter de uma pessoa. Me ensinou que a verdadeira riqueza está em como tratamos uns aos outros. Me ensinou que todos merecem dignidade e respeito, independente de quanto dinheiro tenham no banco. O silêncio que se seguiu foi profundamente respeitoso. Todos no banco haviam acabado de presenciar não apenas a revelação de uma herança milionária, mas uma lição de vida que poucos adultos conseguiriam articular com tanta sabedoria. Uma das clientes começou a aplaudir lentamente, e logo outros se juntaram. Não era um aplauso de celebração, mas de reconhecimento e respeito por um menino que havia transformado anos de adversidade em sabedoria. Rafael enxugou os olhos e olhou ao redor. Irmã Catarina me disse que agora que a verdade foi revelada, eu preciso tomar algumas decisões importantes sobre meu futuro. Mas uma coisa não vai mudar. Eu sempre lembrarei de onde vim e como fui tratado quando as pessoas pensavam que eu não era ninguém importante. Ele se virou para Valentina, que estava visivelmente arrasada pela culpa. A senhora me perguntou como um menino do orfanato tem acesso a uma fortuna dessas. Agora já sabe. Mas a pergunta mais importante é: isso mudaria a forma como a senhora me tratou quando eu cheguei aqui? Valentina não conseguiu responder. As lágrimas falavam por ela. Rafael pegou a maleta com seus 50 mil reais e se dirigiu para a saída, mas parou antes de chegar à porta. Ele se virou uma última vez para a multidão que havia se reunido. Meus pais me deixaram muito mais que dinheiro.
Eles me deixaram uma lição que levarei para sempre. O verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas em como ela trata aqueles que parecem ter menos. Com essas palavras, Rafael saiu do banco, deixando para trás um grupo de pessoas profundamente impactadas pela história que haviam acabado de ouvir. Mas a jornada do jovem herdeiro estava longe de terminar. O trajeto de volta ao lar São Francisco nunca havia parecido tão longo para Rafael. A maleta com os 50 mil reais pesava menos que os pensamentos que turbilhonavam em sua mente. Cada esquina, cada rua familiar ganhava um novo significado, agora que ele sabia quem realmente era. Não era mais apenas Rafael, o órfão. Era Rafael Santos Monteiro, herdeiro de uma das maiores fortunas da região. O orfanato se erguia modesto na colina, suas paredes caiadas contrastando com o céu azul da tarde. Rafael havia chamado aquele lugar de lar por 10 anos, mas agora se perguntava se ainda pertencia ali. Com mais de 100 milhões no banco, ele teoricamente poderia viver em qualquer lugar do mundo. Mas onde estava realmente o seu lugar? Irmã Catarina estava regando as flores do jardim quando o viu se aproximando. Era uma mulher de 60 anos, cabelos grisalhos sempre presos num coque impecável. Olhos gentis que haviam visto gerações de crianças passarem por ali. Ela o conhecia melhor que ninguém, e Rafael percebeu que sua expressão mudou no momento em que seus olhos se encontraram. "Então você foi ao banco", ela disse, não como pergunta, mas como constatação. Seus olhos se fixaram na maleta que Rafael carregava. "E descobriu tudo, não foi?" Rafael assentiu, sentindo um nó na garganta. "Por que você nunca me contou a verdade, irmã? Por que deixou que eu crescesse pensando que era apenas mais um órfão abandonado?" Irmã Catarina colocou o regador de lado e fez sinal para que ele se sentasse no banco de madeira sob a velha mangueira. Era ali que ela costumava contar histórias para as crianças menores, e agora ela tinha a história mais importante de todas para compartilhar. "Rafael, meu filho, há coisas que você ainda não sabe, coisas que nem mesmo estavam naquela carta." Sua voz carregava um peso que ele nunca havia notado antes. Aquela noite, quando sua mãe te trouxe aqui, ela não estava apenas fugindo de parentes gananciosos. Ela estava fugindo de algo muito mais perigoso. Rafael sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Mais perigoso como? Irmã Catarina olhou ao redor, como se verificasse se não havia ninguém por perto antes de continuar. Sua mãe, Mariana, estava em pânico naquela noite. Ela chorava tanto que mal conseguia falar. Disse que havia descoberto algo terrível sobre a empresa da família. Algo que poderia destruir não apenas os negócios, mas colocar vocês em risco real. Que tipo de coisa? Rafael perguntou, sua voz quase um sussurro. Ela mencionou documentos, evidências de algo que chamou de transações ilegais. Disse que pessoas muito poderosas estavam usando a Monteiro Holdings para lavar dinheiro sujo e que, quando ela descobriu, tentaram silenciá-la. Irmã Catarina fez uma pausa, seus olhos marejando. Ela disse que o acidente do seu pai não havia sido acidente. As palavras atingiram Rafael como um soco no estômago. "Você está dizendo que meu pai foi... que ele foi... assassinado, Rafael?" E sua mãe sabia que seria a próxima. Irmã Catarina segurou as mãos do menino com firmeza. "Por isso ela te trouxe aqui, para proteger você da única forma que conhecia, fazendo você desaparecer completamente." Rafael se levantou abruptamente, caminhando em círculos sob a árvore. Mas então a carta, as instruções bancárias... Tudo isso foi planejado enquanto ela estava fugindo? Sua mãe era uma mulher muito inteligente. Mesmo em desespero, ela pensou em tudo. Os documentos que você recebeu foram preparados às pressas, mas com todo cuidado. Ela sabia que se conseguisse te esconder por tempo suficiente, você cresceria forte e inteligente para enfrentar a verdade quando chegasse a hora. Nesse momento, uma voz desconhecida ecoou pelo jardim. Que coincidência tocante! A verdade finalmente vem à tona. Rafael e irmã Catarina se viraram bruscamente. Um homem alto, de aproximadamente 40 anos, vestindo um terno caro e óculos escuros, se aproximava pelo portão. Seu sorriso era frio e calculista, e havia algo profundamente perturbador em sua presença. "Quem é o senhor?" Rafael perguntou, instintivamente se posicionando na frente de irmã Catarina. O homem riu, um som desprovido de qualquer calor.
Permita-me me apresentar. Meu nome é Augusto Monteiro, seu tio, irmão mais novo do seu falecido pai. Rafael sentiu o sangue gelar nas veias. Este era um dos parentes perigosos sobre quem seus pais haviam alertado. Como você nos encontrou? Irmã Catarina perguntou, sua voz trêmula, mas desafiadora. Augusto ajustou os óculos escuros e sorriu ainda mais friamente. Vocês realmente acham que um menino pode entrar num dos maiores bancos da cidade, sacar 50 mil reais e causar um escândalo daqueles sem que eu ficasse sabendo? Ele fez uma pausa dramática. Tenho contatos em todos os lugares que importam. Rafael deu um passo à frente, tentando parecer mais corajoso do que se sentia. O que você quer? O que eu sempre quis, meu querido sobrinho. O que é meu por direito? Augusto se aproximou mais, e Rafael pode ver seu próprio reflexo distorcido nos óculos escuros. A fortuna da família Monteiro deveria ter sido minha quando meu irmão decidiu brincar de herói e investigar negócios que não eram da conta dele. A confissão foi tão casual que levou alguns segundos para Rafael processar completamente o que havia acabado de ouvir. Foi você, ele sussurrou, a realização atingindo-o como uma onda gelada. Você matou meu pai. Augusto deu de ombros, como se estivessem discutindo o tempo. Eduardo sempre foi teimoso. Quando descobriu as operações especiais que eu havia desenvolvido para expandir os lucros da empresa, ele ameaçou expor tudo. Disse que preferia perder tudo a ser cúmplice de atividades questionáveis. Irmã Catarina se levantou trêmula. Você é um monstro. Como pode falar da vida de seu próprio irmão dessa forma? Negócios são negócios, irmã. Augusto respondeu com frieza. Eduardo era fraco. Tinha escrúpulos demais para o mundo real. Eu transformei uma pequena empresa familiar num império multimilionário. Mas ele queria jogar tudo fora por causa de sua consciência pesada. Rafael sentia uma mistura explosiva de raiva, tristeza e determinação crescendo dentro dele. E minha mãe? Você também? Mariana foi mais esperta que eu esperava. Augusto admitiu com um tom quase admirativo. Conseguiu te esconder antes que eu pudesse encontrá-los. Passei 10 anos procurando, contratando detetives particulares, investigando orfanatos, escolas, até que hoje você mesmo se revelou. O homem tirou um telefone celular do bolso e digitou uma mensagem rápida. Meus associados estão a caminho. Vamos resolver essa questão de herança de uma vez por todas. Você não pode simplesmente levar o menino, irmã Catarina protestou, posicionando-se protetivamente ao lado de Rafael. Augusto riu novamente. Posso e vou. Sou o parente mais próximo vivo dele e tenho todos os documentos legais necessários para assumir sua tutela. O dinheiro, é claro, ficará sob minha administração até ele atingir a maioridade. Rafael sentiu uma clareza súbita atravessar sua mente. Todas as lições que havia aprendido nos últimos anos, todos os momentos de humilhação e superação, haviam sido preparação para este momento exato. Tem uma coisa que você não sabe, tio Augusto, Rafael disse, sua voz ganhando uma firmeza surpreendente. E o que seria? Augusto perguntou com desdém. Rafael tirou o envelope amarelado do bolso e mostrou um documento que havia guardado para o final. Meus pais não eram tolos. Eles sabiam exatamente quem você era. Ele desdobrou o papel cuidadosamente. Era uma carta adicional, escrita pela mãe, mas dirigida especificamente a ele quando completasse 12 anos. Está escrito aqui que se algo acontecesse com eles, e se você aparecesse reivindicando a tutela, eu deveria entregar uma cópia específica de documentos diretamente à Polícia Federal. Rafael olhou diretamente nos óculos escuros de Augusto. Documentos que comprovam todas as suas atividades ilegais usando a empresa da família. O sorriso frio de Augusto desapareceu instantaneamente. Isso é impossível. Eu destruí todas as evidências anos atrás. Aparentemente não todas, Rafael disse, puxando um envelope lacrado de dentro da maleta. Minha mãe era mais inteligente que você imaginava. Ela copiou tudo antes de fugir. Augusto deu um passo ameaçador em direção a Rafael, mas parou quando ouviu o som de sirenes se aproximando. O rosto dele empalideceu visivelmente mesmo atrás dos óculos escuros. Eu liguei para a polícia no momento em que você se identificou, irmã Catarina disse com um sorriso triunfante. Achei que seria prudente.
Rafael olhou para o homem que havia destruído sua família e sentiu pela primeira vez em sua vida o verdadeiro poder de ter a justiça do seu lado. A diferença entre nós, tio Augusto, é que você sempre subestimou as pessoas que considerava fracas. Meu pai, minha mãe e agora eu. Ele segurou o envelope com firmeza. Mas às vezes são exatamente essas pessoas que conseguem derrubar gigantes. As sirenes estavam cada vez mais próximas e Augusto Monteiro, o homem que havia construído um império sobre sangue e mentiras, percebeu que seu reinado de terror havia finalmente chegado ao fim. 3 semanas haviam se passado desde a prisão de Augusto Monteiro, e a cidade ainda fervilhava com os desdobramentos do caso. Os jornais locais não falavam de outra coisa. Herdeiro órfão desvenda império criminoso. Menino de 12 anos derruba a rede de lavagem de dinheiro. A incrível história de Rafael Monteiro. Mas para o próprio Rafael, a vida havia mudado de formas que ele jamais poderia ter imaginado. O escritório da doutora Mariana Castelo, advogada especialista em direito familiar, estava localizado no coração financeiro da cidade. Suas paredes eram decoradas com diplomas e certificados que atestavam décadas de experiência em casos complexos. Rafael estava sentado numa poltrona de couro, vestindo roupas novas, mas simples, ainda se adaptando à sua nova realidade. Rafael, preciso explicar algumas mudanças importantes que ocorrerão em sua vida, doutora Mariana disse, folheando uma pilha de documentos legais. Com a prisão de seu tio e a resolução das questões criminais, você agora tem acesso completo à sua herança. Ela pausou, estudando o rosto do menino. Isso significa que você é oficialmente uma das pessoas mais ricas da região. Mas também significa que precisa tomar decisões muito importantes sobre seu futuro. Rafael olhou pela janela, vendo o movimento da cidade lá embaixo. Teresa. Mariana, eu posso fazer uma pergunta que pode parecer estranha? Claro, pode falar. Eu realmente preciso sair do orfanato? Sua voz carregava uma vulnerabilidade que tocava o coração. Quer dizer, eu sei que tenho dinheiro agora, mas aquele lugar é a única família que eu conheço. Doutora Mariana sorriu com ternura. Rafael, você é livre para fazer as escolhas que achar melhores, mas precisa entender que sua posição mudou dramaticamente. Você não é apenas rico, você é o herdeiro de um legado empresarial gigantesco. Ela se levantou e foi até uma pasta especial. Seus pais não apenas deixaram dinheiro, eles deixaram propriedades, empresas, investimentos e responsabilidades. Rafael franziu o senho. Que tipo de responsabilidades? A Monteiro Holdings empregava mais de 2.000 pessoas antes de ser fechada devido às atividades criminosas de seu tio. Muitas famílias ficaram sem renda. Há também projetos sociais que sua família apoiava. Instituições de caridade que dependiam dos recursos dos Monteiro. A magnitude da situação começou a ficar clara para Rafael. Você está dizendo que pessoas estão sofrendo por causa do que meu tio fez? Exatamente. E agora você tem o poder de ajudar essas pessoas. Mas também tem o direito de escolher não fazer nada e simplesmente viver sua vida. Rafael se levantou e caminhou até a janela. Lá embaixo, via pessoas comuns indo e vindo, trabalhando, lutando para sustentar suas famílias. Ele pensou em todas as vezes que havia sido julgado por sua aparência, em como havia crescido sabendo o que era precisar de ajuda. Doutora Mariana, se eu decidir reabrir a empresa, eu conseguiria fazer isso morando ainda no orfanato? A advogada pareceu surpresa com a pergunta. Teoricamente sim, mas... Rafael, você poderia ter uma mansão, empregados, tudo o que o dinheiro pode comprar. Por que escolheria continuar num orfanato? Rafael se virou para ela, seus olhos brilhando com uma determinação que ela nunca havia visto numa criança. Porque foi lá que aprendi meus verdadeiros valores. Foi lá que descobri que a riqueza real não está no que você possui, mas em como você trata as pessoas ao seu redor. Dias depois, Rafael estava de pé, diante do Banco Millennium, novamente. Mas desta vez, a recepção foi completamente diferente. Sr. Henrique pessoalmente o recebeu na entrada, e Valentina estava ao lado dele, visivelmente nervosa. Sr. Monteiro, Sr. Henrique disse respeitosamente, é uma honra recebê-lo novamente. Ouvi dizer que o senhor tem grandes planos para a reestruturação da Monteiro Holdings. Rafael assentiu. Sim, mas antes disso, eu gostaria de falar com Valentina. Sozinho, se possível. O gerente pareceu surpreso.
mas assentiu e se retirou discretamente. Valentina ficou parada, claramente desconfortável, sem saber o que esperar. Valentina, Rafael começou, sua voz gentil, mas firme. Eu queria conversar com você sobre o que aconteceu semanas atrás. Ela baixou os olhos, as mãos tremendo ligeiramente. Senhor Monteiro, eu não tenho palavras para expressar o quanto me arrependo. Eu fui horrível com o senhor, e não há desculpa para meu comportamento. Você está certa, Rafael disse, fazendo-a erguer os olhos surpresa. Não há desculpa para tratar qualquer pessoa da forma como você me tratou. Mas eu não vim aqui para ouvir desculpas. Valentina engoliu em seco, esperando o pior. Eu vim oferecer a você um emprego. A funcionária piscou várias vezes, como se não tivesse ouvido direito. Um emprego? Estou reabrindo a Monteiro Holdings, mas de uma forma completamente diferente. Vou precisar de pessoas que entendam a importância de tratar cada cliente, cada funcionário, cada pessoa com dignidade e respeito. Rafael fez uma pausa. Pessoas que aprenderam essa lição da forma mais difícil possível. Lágrimas começaram a rolar pelas bochechas de Valentina. Mas eu não mereço, depois do que fiz. Valentina, todos merecem uma segunda chance. A questão é o que fazemos com ela. Rafael estendeu a mão. Você está disposta a ajudar a construir uma empresa onde pessoas como eu, pessoas simples, humildes, sejam tratadas com o mesmo respeito que pessoas ricas? Ela pegou a mão dele com reverência, como se estivesse tocando algo sagrado. Sim, senhor Monteiro. Eu prometo que farei tudo o que estiver ao meu alcance para ser melhor. Semanas depois, Rafael estava no antigo escritório de seus pais no topo do edifício da Monteiro Holdings. O espaço havia sido limpo e reorganizado, mas ele havia mantido as fotos da família e alguns objetos pessoais que encontrara em cofres bancários. Irmã Catarina estava sentada numa poltrona, observando-o com orgulho enquanto ele revisava pilhas de currículos de pessoas que haviam perdido empregos quando a empresa foi fechada. Você tem certeza de que quer contratar de volta todos os funcionários que foram demitidos? Ela perguntou. Rafael assentiu sem hesitar. Irmã, essas pessoas perderam seus empregos por causa dos crimes do meu tio. Elas não têm culpa de nada, mas pagaram o preço mesmo assim. Ele se levantou e foi até a janela panorâmica, de onde podia ver toda a cidade. Além disso, eu quero fazer mais que isso. Quero que a nova Monteiro Holdings seja diferente de qualquer empresa que já existiu. Diferente como? Vamos ter uma política de contratação especial. 50% dos nossos funcionários serão pessoas que vieram de situações difíceis, ex-moradores de rua, ex-detentos que cumpriram suas penas, órfãos que saíram do sistema, pessoas com deficiência que são discriminadas no mercado de trabalho. Rafael se virou para ela com um sorriso determinado. Pessoas que, como eu, foram julgadas por sua aparência ou condição social. Irmã Catarina sorriu, os olhos marejados de emoção. Seus pais ficariam muito orgulhosos do homem que você está se tornando, Rafael. E tem mais, ele continuou, sua empolgação crescendo. 20% de todos os lucros da empresa irão diretamente para instituições de caridade, orfanatos, abrigos. Quero que toda criança que se sinta rejeitada ou desprezada saiba que existe alguém que acredita nela. Naquele momento, a secretária anunciou pelo interfone. Senhor Monteiro, a equipe de jornalistas chegou para a entrevista. Rafael respirou fundo. Era sua primeira entrevista oficial como CEO da nova Monteiro Holdings. E ele sabia que suas palavras seriam ouvidas por milhões de pessoas. Mande-os entrar, ele disse. Quando os repórteres entraram, Rafael não estava mais na cadeira executiva atrás da mesa. Ele estava sentado numa cadeira simples no meio da sala, como se fosse apenas mais uma pessoa conversando com amigos. Senhor Monteiro, começou a jornalista principal, o senhor se tornou uma inspiração para milhões de pessoas. Qual é a mensagem que gostaria de compartilhar? Rafael olhou diretamente para a câmera, lembrando-se de todas as crianças que naquele momento estavam sendo julgadas, humilhadas ou desprezadas por sua condição social. Eu gostaria de dizer para todas as pessoas que um dia foram tratadas como se não tivessem valor, que um dia foram humilhadas por serem diferentes ou por terem menos dinheiro.
Vocês são importantes. Vocês têm valor. E um dia, quando tiverem a oportunidade de mudar o mundo, lembrem-se de como vocês se sentiram e façam diferente. Ele fez uma pausa, sua voz carregada de emoção. O dinheiro não faz de ninguém melhor ou pior pessoa. O que nos define é como tratamos uns aos outros, especialmente aqueles que parecem ter menos poder ou influência. A câmera capturou o brilho especial em seus olhos quando ele concluiu. Eu era apenas um órfão desprezado há algumas semanas. Hoje sou CEO de uma empresa multimilionária. Mas sabem o que realmente mudou? Nada. Eu continuo sendo a mesma pessoa, com os mesmos valores, o mesmo coração. A única diferença é que agora tenho o poder de fazer com que outras pessoas sejam tratadas com a dignidade que todos merecem. Um mês havia se passado desde que Rafael assumiu oficialmente a direção da nova Monteiro Holdings e os primeiros sinais de resistência começaram a aparecer de forma que ele jamais havia imaginado. O escritório executivo, que antes pertencera a seus pais, agora fervilhava com atividade matinal quando uma reunião de emergência foi convocada por Sr. Henrique, que havia aceitado o cargo de diretor financeiro da empresa reestruturada. Rafael, precisamos conversar urgentemente, Sr. Henrique disse, entrando no escritório com uma pilha de documentos e uma expressão preocupada que não conseguia disfarçar. Surgiram alguns problemas sérios. Rafael estava revisando currículos de ex-detentos que haviam se candidatado às vagas da empresa quando ergueu os olhos. Que tipo de problemas? Sr. Henrique fechou a porta e se sentou, espalhando os papéis sobre a mesa. 3 dos nossos maiores clientes corporativos cancelaram contratos esta manhã. Juntos, representavam 40% da nossa receita projetada para o próximo ano. A notícia atingiu Rafael como um soco no estômago. Cancelaram? Por quê? Eles alegam preocupações sobre a nova direção da empresa. Senhor. Henrique hesitou, claramente desconfortável com o que precisava dizer. Rafael, eles não aprovam sua política de contratação. Dizem que não querem associar suas marcas a uma empresa que emprega ex-criminosos e pessoas de baixo padrão social. Rafael sentiu uma mistura de raiva e decepção crescendo no peito. Pessoas de baixo padrão social? É assim que eles se referem aos nossos funcionários? Infelizmente, sim. E tem mais. Sr. Henrique puxou outro documento. Recebemos uma proposta de um consórcio de empresários locais. Eles querem comprar a Monteiro Holdings por uma quantia impressionante. 200 milhões de reais. Os olhos de Rafael se arregalaram. 200 milhões? É quase o dobro do valor atual da empresa no mercado. Eles dizem que querem restaurar a reputação da marca Monteiro e voltar ao modelo de negócios tradicional. Sr. Henrique fez uma pausa significativa. Rafael, com esse dinheiro, você poderia viver confortavelmente pelo resto da vida. Ajudar quantas instituições de caridade quisesse, sem ter que lidar com toda essa pressão e conflito. Nesse momento, Valentina bateu na porta e entrou carregando um tablet com notícias online. Sua expressão era uma mistura de raiva e determinação. Rafael, você precisa ver isso, ela disse, mostrando a tela. Saiu uma matéria no jornal empresarial mais influente da cidade. A manchete era devastadora. O experimento social perigoso do jovem Monteiro quando a caridade prejudica os negócios. O artigo, assinado por um conceituado colunista econômico, criticava duramente a política de contratação de Rafael, sugerindo que ele estava colocando ideologia acima da responsabilidade empresarial. Rafael leu em silêncio, sentindo cada palavra como uma facada. O artigo mencionava riscos de segurança, queda de produtividade e danos à imagem corporativa. Citava empresários anônimos que expressavam preocupação com a inexperiência e ingenuidade do jovem CEO. Eles estão tentando nos destruir, Valentina disse, sua voz tremendo de indignação. Estão espalhando medo e preconceito para nos forçar a desistir. Sr. Henrique suspirou pesadamente. Rafael, eu apoio seus ideais, mas preciso ser honesto. Se continuarmos perdendo clientes nesse ritmo, a empresa não sobreviverá 3 meses. Talvez seja a hora de considerar a oferta de compra. Rafael se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Nas ruas, via pessoas comuns indo para seus empregos,
lutando para sustentar suas famílias, muitas delas provavelmente enfrentando os mesmos preconceitos que ele havia combatido a vida toda. Sr. Henrique, ele disse sem se virar, o senhor realmente acredita que devemos desistir? Eu acredito que você precisa ser realista, Rafael. Às vezes, para fazer o bem, precisamos trabalhar dentro do sistema existente, não contra ele. Rafael se virou lentamente e tanto o Sr. Henrique quanto Valentina ficaram surpresos com a intensidade em seus olhos. Vocês querem saber o que eu aprendi vivendo 10 anos como órfão desprezado? Sua voz começou baixa, mas foi ganhando força. Aprendi que quando você se submete ao preconceito dos outros para ser realista, você não está sendo esperto. Você está sendo cúmplice. Ele voltou para sua mesa e pegou um dos currículos que estava analisando. Este aqui é do Carlos. Ele foi preso aos 18 anos por roubo, cumpriu 5 anos de prisão, se formou em contabilidade na cadeia e há 3 anos não consegue emprego porque ninguém confia em ex-detentos. Rafael pegou outro currículo. Esta é da Fernanda. Ela cresceu na rua, foi viciada em drogas, se recuperou, fez curso técnico, mas ninguém a contrata porque ela não tem boa apresentação. Sua voz estava carregada de emoção quando continuou. E este é do Pedro. Ele tem deficiência visual, é formado em direito, fala 3 idiomas, mas as empresas sempre inventam desculpas para não contratá-lo. Rafael espalhou dezenas de currículos sobre a mesa. Cada uma dessas pessoas tem uma história de superação que deveria inspirar, não assustar. E vocês querem que eu abandone todas elas porque alguns empresários preconceituosos acham que isso prejudica a imagem da marca? Sr. Henrique tentou intervir. Rafael, eu entendo seus sentimentos, mas... Não, Sr. Henrique, o senhor não entende. Rafael interrompeu, sua voz ecoando pela sala. O senhor nunca foi julgado por sua aparência. Nunca foi tratado como lixo por ser pobre. Nunca sentiu a dor de ser considerado menos importante que os outros. Lágrimas começaram a formar nos olhos de Rafael, mas sua voz permaneceu firme. Eu poderia aceitar esses 200 milhões, comprar uma mansão, viver como um príncipe e fingir que o resto do mundo não é problema meu. Mas sabem o que isso faria de mim? Ele pausou, olhando diretamente para o Sr. Henrique. Faria de mim exatamente igual a todas as pessoas que me humilharam quando pensavam que eu era apenas um órfão. Faria de mim alguém que tem o poder de mudar as coisas, mas escolhe preservar seu próprio conforto em vez de lutar por quem realmente precisa. Valentina se aproximou, os olhos marejados. Rafael, e se a empresa realmente falir? E se perdermos tudo tentando provar algo? Rafael sorriu pela primeira vez desde o início da reunião, mas era um sorriso carregado de determinação e coragem. Valentina, você se lembra de como me tratou no banco? Você se lembra de como se sentiu quando descobriu quem eu realmente era? Ela assentiu, visivelmente emocionada. Agora me diga, se você tivesse a chance de voltar no tempo, você me trataria diferente desde o início, mesmo sem saber que eu era rico? Valentina não hesitou. Sim, claro que sim. Por quê? Porque eu aprendi que todas as pessoas merecem respeito e dignidade, independente de sua condição social. Exato! Rafael bateu a mão na mesa com energia. E é exatamente isso que esta empresa vai representar. Não vamos contratar pessoas apesar de elas terem passado por dificuldades. Vamos contratá-las porque sabemos que quem venceu adversidades tem uma força e determinação que dinheiro nenhum pode comprar. Ele se dirigiu para o Sr. Henrique. Senhor, o senhor quer ver números? Deixe-me mostrar alguns dados interessantes. Rafael ligou seu computador e projetou uma apresentação na parede. Pesquisei empresas ao redor do mundo que adotaram políticas inclusivas similares à nossa. Vocês sabem o que descobri? A primeira tela mostrava gráficos impressionantes. Empresas com políticas de diversidade e inclusão têm, em média, produtividade 25% maior que empresas tradicionais. Funcionários que vieram de situações difíceis são, estatisticamente, mais leais, trabalham mais duro e faltam menos ao trabalho. Sr. Henrique se inclinou para a frente, interessado apesar de si mesmo. E tem mais, Rafael continuou, passando para a próxima tela. Empresas conhecidas por responsabilidade social têm valorização de marca 40% superior a longo prazo. Os clientes que perdemos hoje serão substituídos por uma nova geração de consumidores que valoriza propósito acima de tudo.
Valentina olhou para os números com admiração. Rafael, onde você aprendeu tudo isso? Eu passei as últimas semanas estudando, pesquisando, conversando com especialistas. Ele sorriu com uma mistura de orgulho e determinação. Vocês acham que eu tomaria uma decisão dessas sem estar preparado? Sr. Henrique estava claramente impressionado, mas ainda hesitante. Os números são convincentes, Rafael, mas ainda assim é um risco enorme. Sr. Henrique, Rafael disse, sua voz ganhando um tom de liderança que surpreendeu a todos. Meus pais construíram um império, mas meu tio o destruiu porque colocou ganância acima de valores. Eu não vou cometer o mesmo erro no sentido oposto. Não vou destruir o que construí colocando covardia acima de coragem. Ele se levantou e foi até a janela novamente, mas desta vez sua postura era de completa confiança. Eu recuso a oferta de 200 milhões. Vamos continuar exatamente como planejamos. E sabem por quê? Porque eu acredito que quando você faz a coisa certa pelas razões certas, o universo conspira a seu favor. Rafael se virou para eles com um sorriso que irradiava determinação. Além disso, eu tenho algo que esses empresários tradicionais nunca terão. Eu tenho uma equipe de pessoas que foram subestimadas a vida inteira e agora têm a chance de provar seu verdadeiro valor. Vocês acham mesmo que alguém vai trabalhar mais duro do que elas? Naquele momento, o telefone tocou. Sr. Henrique atendeu e, após alguns minutos de conversa, desligou com uma expressão de espanto. Rafael, você não vai acreditar, ele disse, a voz carregada de surpresa. Era um representante da corporação internacional Sakura. Eles são japoneses e acabaram de ler sobre nossa política de inclusão. Querem nos contratar para um projeto de 50 milhões de reais. Rafael não pareceu surpreso. E o que eles disseram exatamente? O representante falou em japonês com o tradutor e depois disse: no Japão, valorizamos empresas que demonstram honra e coragem moral. Queremos nos associar com líderes que fazem o que é certo, não o que é fácil. Valentina e Senhor. Henrique se entreolharam, começando a entender a magnitude da visão de Rafael. Vocês estão começando a ver? Rafael disse, um brilho especial nos olhos. O futuro não pertence a quem tem medo de mudança. Pertence a quem tem coragem de liderar a mudança. 6 meses haviam se passado, desde que Rafael tomou a decisão mais arriscada de sua jovem vida, e o auditório da Monteiro Holdings estava lotado para a primeira Assembleia Geral da empresa renovada. No palco, um banner discreto, mas significativo, exibia os números que haviam surpreendido todo o mercado. Crescimento de 300%, contratos internacionais com 12 países e uma equipe de funcionários cuja história de superação havia se tornado lenda empresarial. Rafael, agora com 13 anos, vestia um terno simples mas elegante enquanto observava a plateia diversificada à sua frente. Havia empresários tradicionais que inicialmente duvidaram dele, jornalistas nacionais e internacionais, funcionários cujas vidas haviam sido transformadas e, no fundo da sala, irmã Catarina, que o observava com o orgulho de uma mãe. Damas e cavalheiros, Rafael começou, sua voz ecoando com uma confiança que parecia impossível para sua idade. Quando assumi esta empresa há menos de 1 ano, muitos disseram que eu era jovem demais, inexperiente demais, idealista demais. Hoje, quero compartilhar com vocês não apenas nossos resultados financeiros, mas as histórias que tornaram esses números possíveis. Ele fez um gesto e Carlos, o ex-detento que havia se tornado diretor do departamento financeiro, subiu ao palco. Seus olhos brilhavam com uma dignidade que havia sido construída através de meses de trabalho dedicado e reconhecimento merecido. Carlos foi rejeitado por 47 empresas antes de chegar até nós, Rafael disse colocando a mão no ombro do funcionário. Hoje ele é responsável por gerenciar contratos de mais de 100 milhões de reais. Carlos, conte a eles o que aconteceu na semana passada. Carlos se aproximou do microfone, sua voz inicialmente trêmula, mas ganhando força a cada palavra. Na semana passada, uma das empresas que me rejeitou há 2 anos me ofereceu o dobro do meu salário atual para trabalhar para eles. Sabem o que eu respondi? Ele pausou, olhando diretamente para os empresários na plateia. Eu disse que já trabalho no lugar onde meu valor é reconhecido, onde meu passado não define meu futuro,
e onde meu chefe acredita mais em segundas chances do que em primeiras impressões. O aplauso que ecoou pelo auditório foi longo e emocionado. Lágrimas podiam ser vistas nos rostos de muitos presentes. Rafael retomou o microfone. Fernanda, que cresceu nas ruas e hoje lidera nossa equipe de inovação, desenvolveu um sistema que nos economiza 2 milhões por ano. Pedro, nosso consultor jurídico com deficiência visual, fechou contratos internacionais que empresas tradicionais tentaram conseguir por décadas sem sucesso. Ele caminhou para a beira do palco, mais próximo da audiência. Mas a história que mais me orgulha não é sobre números ou contratos, é sobre Valentina. Valentina, que estava na primeira fila, ergueu os olhos surpresa quando seu nome foi mencionado. Há 1 ano, Valentina me humilhou num banco porque julgou minha aparência e condição social. Hoje, ela é nossa diretora de recursos humanos e revolucionou a forma como nossa empresa trata cada pessoa que entra pelas nossas portas. Rafael sorriu para ela. Valentina, quer compartilhar o que aprendeu? Valentina se levantou lentamente, visivelmente emocionada. Quando chegou ao palco, precisou de alguns momentos para controlar a emoção antes de falar. Eu aprendi que a pior cegueira não é a física, ela começou, olhando para Pedro, que sorriu encorajadoramente. A pior cegueira é a do preconceito. Quando olhei para Rafael naquele dia, eu vi apenas um menino pobre. Não vi sua inteligência, sua determinação, seu coração generoso. Sua voz se quebrou ligeiramente. Rafael não apenas me perdoou por meu comportamento terrível, ele me ensinou que todas as pessoas merecem ser vistas pelo que realmente são, não pelo que aparentam ter ou não ter. Ela se virou para Rafael. Você poderia ter me destruído profissionalmente. Em vez disso, você me deu a chance de me tornar uma pessoa melhor. E por isso, eu dedico minha carreira a garantir que nenhuma pessoa seja julgada da forma como eu julguei você. O auditório explodiu em aplausos, e muitos empresários na plateia pareciam profundamente tocados pela sinceridade das palavras. Rafael voltou ao centro do palco. Senhores empresários, jornalistas, amigos, vocês querem saber qual é o verdadeiro segredo do sucesso da nova Monteiro Holdings? O silêncio foi absoluto. Não é dinheiro, não é tecnologia, não são conexões políticas. Ele fez uma pausa dramática. É algo muito mais simples e muito mais poderoso. É acreditar no potencial humano quando todos os outros desistiram de acreditar. E Rafael começou a caminhar pelo palco, sua paixão crescendo a cada palavra. Quando você contrata alguém que foi rejeitado pela sociedade e dá a essa pessoa uma oportunidade real, você não ganha apenas um funcionário. Você ganha um aliado leal, alguém disposto a dar o máximo de si porque finalmente encontrou um lugar onde é valorizado. Ele apontou para a plateia. Quantos talentos extraordinários estão sendo desperdiçados neste exato momento porque são julgados por sua aparência, origem social, passado criminal ou limitações físicas? Quantas empresas estão perdendo oportunidades incríveis por se apegarem a preconceitos ultrapassados? Um jornalista da primeira fila ergueu a mão. Rafael, seus críticos dizem que sua abordagem funciona apenas porque você herdou uma fortuna. O que você responderia? Rafael sorriu, uma expressão que misturava sabedoria e uma pitada de ironia. Eu responderia que eles estão absolutamente certos. Eu herdei uma fortuna, mas não herdei apenas dinheiro. Ele pausou, deixando o suspense crescer. Eu herdei uma lição que meus pais pagaram com suas próprias vidas para me ensinar. Que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas em como ela trata aqueles que parecem ter menos poder. Rafael se dirigiu diretamente para as câmeras de televisão que transmitiam o evento ao vivo. Há crianças assistindo este programa agora que estão sendo bullying na escola por serem diferentes. Há adultos que perderam a esperança porque ninguém acredita mais neles. Há pessoas que acordam todo dia sentindo que não têm valor porque a sociedade as convenceu disso. Sua voz se encheu de emoção. Para todas essas pessoas, eu quero dizer, vocês importam. Seus sonhos são válidos. Suas histórias têm valor. E um dia, quando tiverem a oportunidade, lembrem-se de como vocês se sentiram e façam diferente. Ele voltou-se para a audiência presente. Esta empresa não é apenas sobre lucros ou crescimento. É sobre provar que quando tratamos as pessoas com dignidade, quando acreditamos no potencial humano, quando escolhemos a coragem em vez do medo, coisas extraordinárias acontecem.
Rafael fez um gesto, e uma última apresentação apareceu na tela atrás dele. Era um mapa-mundi pontilhado de luzes. Cada uma dessas luzes representa uma empresa que nos procurou nos últimos 6 meses, querendo implementar políticas similares às nossas. São mais de 500 empresas em 40 países. Ele sorriu com orgulho. O movimento que começou com um menino órfão sendo humilhado em um banco se tornou uma revolução global. O auditório ficou em silêncio absoluto, absorvendo a magnitude do que Rafael havia acabado de revelar. Mas sabem qual é a parte mais incrível? Rafael continuou, sua voz agora suave, mas carregada de significado. Nada disso aconteceu porque eu era rico. Aconteceu porque eu sabia o que era ser desprezado e decidi usar essa dor para construir algo melhor. Ele olhou diretamente para a irmã Catarina no fundo da sala. Minha tutora sempre me disse que Deus permite que passemos por dificuldades não para nos quebrar, mas para nos preparar para ajudar outros que passarão pelas mesmas dificuldades. Rafael voltou ao centro do palco para suas palavras finais. Daqui a alguns anos, quando eu for maior de idade, vocês podem ter certeza de que continuarei fazendo exatamente a mesma coisa, provando que a verdadeira riqueza não está no que você acumula para si mesmo, mas no que você constrói para os outros. Ele fez uma pausa final olhando diretamente para as câmeras. E para aquela criança que está assistindo agora e se sente rejeitada, desprezada ou sem valor, sua história ainda está sendo escrita. E eu prometo que, quando chegar sua vez de fazer a diferença no mundo, você encontrará portas abertas numa empresa que acredita em segundas chances, terceiras chances e quantas chances forem necessárias. O auditório explodiu na ovação mais longa e emocionada que aquele espaço já havia presenciado. Executivos choravam abertamente, jornalistas lutavam para manter a compostura profissional e funcionários se abraçavam com orgulho. Rafael permaneceu no palco, observando a reação, sabendo que havia cumprido a promessa que fizera a si mesmo naquele dia terrível no banco: transformar sua dor em propósito, sua humilhação em inspiração e sua riqueza em esperança para milhões de pessoas ao redor do mundo. Enquanto as câmeras continuavam gravando, uma última mensagem apareceu na tela. A Monteiro Holdings está sempre contratando. Não importa seu passado, importa seu futuro. E assim, a história do menino órfão que chocou o mundo ao provar que a verdadeira riqueza está em como tratamos uns aos outros, continuaria inspirando pessoas por gerações, lembrando a todos que às vezes são os mais desprezados pela sociedade que se tornam os maiores agentes de transformação.